Vamos cantar louvor? Quem quer cantar louvor aí? Levante a mão. Vamos cantar louvores? Olha para nós aqui, por favor. Quem sabe canta. Se tudo está difícil, faz o quê? Aleluia! Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Imagina, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar de meu irmão, o quê? Que o nosso Deus ainda faz milagre. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Por quê? Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. De novo, vamos lá! Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Por quê? Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã vai ser melhor do que hoje. Aleluia! Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer. Agradecer o quê? Tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Por quê?
Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Se tiver um fundo musical, eu agradeço. Capítulo 37 de Ezequiel. O profeta fala de uma visão. E dentre o texto, nós conseguimos aqui adquirirmos por Deus o tema para essa mensagem. Qual será esse tema? Qual será a nossa atitude diante de um vale de ossos secos? Qual será a tua atitude no vale de ossos secos? Quantos aqui são profetas de Deus? Levante a mão, quero te conhecer. Profeta de Deus. Muito bem. No capítulo 37, e a partir do versículo 1, Ezequiel fala de uma visão no vale de ossos secos. Mas nessa visão que Ezequiel fala, ele fala de algo que aconteceu com ele. Ele não teve essa visão com ninguém, ele teve com ele. E a razão de ele ter esta visão, dar-nos que entender que Ezequiel revela para o povo de Israel que ainda havia uma oportunidade para eles, como nação escolhida, nação esta eleita pelo próprio Deus. Qual é o significado do vale? O vale de ossos secos, em primeiro lugar, ele significa avivamento e volta à vida. Por isso a visão de Ezequiel mostra uma ressurreição. Ressurreição essa de um vale que havia osso seco. Quando se fala de ressurreição de vidas, nós até entendemos que Jesus ressuscitou, Eliseu também ressuscitou. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Eliseu ressuscitou o filho de Sulamita, e por aí afora nós vamos entendendo que houve ressurreição de vidas. Mas ressuscitar ossos secos, essa visão que Ezequiel teve, aparentemente traz uma certa confusão na nossa cabeça. Como pode Deus estabelecer esta meta da ressurreição de ossos secos? Mas há um sentido na palavra de Deus aí, há um significado ao texto, e nós vamos entender isso aí. Esta visão, ela traz a ressurreição de vidas no vale de ossos secos, e é uma ilustração do verdadeiro avivamento. A igreja do Senhor precisa passar por um avivamento, avivamento espiritual, não um avivamento carnal, um avivamento que enche ou até mesmo transforma a igreja, não, um avivamento espiritual. Em segundo lugar, toda vez que algo está morrendo em nós, precisamos imediatamente de um avivamento, e precisamos fazer reviver em nós aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus nos dá. Preste bem atenção, irmãos, você vai sair daqui convicto que nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos de uma ressurreição espiritual. Em terceiro lugar, Deus é o dono da vida. Ele dá vida, Ele tira a vida. Como Ele é o Deus da vida, presbítero Maia, Ele também é o Deus do avivamento. Aleluia. E como Deus do avivamento, Ele está pronto a avivar a sua igreja. E há uma petição do profeta Abacuque, no capítulo 3, pedindo ao Senhor que reavive a obra dele. Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos. Entendo eu que esta profecia de Abacuque é para os nossos dias atuais, porque ele diz: aviva, Senhor,
a tua obra no meio dos anos. Quando se fala no meio dos anos, ele não está falando no início do ano, ou no final do ano, ele está falando no meio. E nós estamos em meio a uma caminhada, e estamos esperando Jesus voltar em glória. Sempre que Deus quer fazer um avivamento, Ele levanta um profeta. Olha para mim aqui, por favor, Amós capítulo 3, versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz. Lê para mim, irmão, por favor, vamos lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, antes de fazer, Ele revela para os seus filhos. Ele revela para os seus profetas. E dentro desta revelação nós percebemos que Deus leva Ezequiel. No capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 37, diz que a palavra do Senhor veio a Ezequiel. E a Bíblia vem dizendo que levou ele em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão de Ezequiel revela um povo morto, um povo que já não tinha mais vida. A visão de Ezequiel revelava um povo que não tinha nem carne, nem nervos, e nem pele, e nem sangue. Era exatamente ossos secos. Mas Amós está dizendo que ele não faz nada sem primeiro revelar, sem primeiro ele falar. Como que Deus fala, irmãos? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão, Deus fala através de profecia, e Deus fala através dos seus servos e os profetas. Mas Ele fala, Ele não deixa de falar. Para entendermos o texto, vamos lá. Ezequiel ele foi escolhido para falar o que Deus mostrava e profetizava a vida onde antes estava morto. Aonde tinha morrido, Deus leva ele ao vale de um ossos seco. Vamos lá. O que precisa reviver em nós? O que nós precisamos despertar em nós para que nós venhamos ter vida? Em primeiro lugar, o vale do profeta. Nesse texto nós vamos mostrar 3 condições proféticas em um vale de ossos secos. O primeiro ponto é o vale do profeta, no capítulo 37, versículo 1 ao 3. Vamos lá. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E fez-me andar ao redor dele, e eis que era muito numerosos, tinha muito ossos. O que Ezequiel quis dizer? E sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Estava o que, irmãos? Estava o que, irmãos? Vamos para o versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. O que Ezequiel está querendo dizer que existia no vale? Primeiro, a situação no lugar dos ossos em que Ezequiel estava vendo apresentava um diagnóstico de morte espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos observar, segundo o texto, que havia secura aos ossos. Os ossos que estavam sequíssimos demonstra que eles estavam mortos há muito tempo. Se demonstra ali, na visão que os ossos revelava que eles estavam mortos há muito tempo, significa que os ossos estavam totalmente com muita dificuldade de se reviver. Em segundo lugar, o versículo 2, volta lá o versículo 2, a Bíblia diz que ele fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale. Numeroso significa muitos ossos, muitas vidas que estavam ali.
E nessa visão, o que nós achamos interessante aqui, irmão Mário, que ele levou Ezequiel e colocou ele no meio do vale. Ele não colocou Ezequiel distante do vale, olhando para o vale. Ele colocou no meio do vale. E ao momento que ele estava no meio do vale, a Bíblia diz que Ezequiel andava ao redor do vale, olhando aqueles ossos, observando os ossos. E ele automaticamente estava ali, esperando o aval de Deus para profetizar. Em terceiro lugar, em segundo lugar, naqueles ossos, naquele lugar, havia silêncio. Silêncio, não havia vida ali. Então todos estavam muito quietos. Silêncio. Silêncio há no cemitério. Entra no cemitério essa hora que você não escuta nada, você não ouve nada, porque os mortos estão ali, eles não falam. Os mortos não gritam, os mortos não sentem dores, os mortos não são incomodados, os mortos não incomodam ninguém. Está no silêncio total. Foi o que Ezequiel viu. Em segundo lugar, primeiro ele viu ali secura nos ossos. Em segundo lugar, ele viu ali silêncio. Em terceiro lugar, ele viu dureza. Os ossos estavam muito endurecidos. Em terceiro lugar, os ossos estavam inertes. Nada se movia naquele lugar por causa da morte que imperava naquele lugar. Nós estamos mostrando para os irmãos o que é o vale e o profeta. O que é o vale do profeta. O que é o vale onde o profeta vai habitar. Nós estamos mostrando para os irmãos aonde é o vale em que o profeta tem que enfrentar. Dentro desse, todas estas circunstâncias que nós mostramos, esse sintoma de morte, preste atenção, mostra a situação do vale onde estava o profeta. Tudo isso que nós mostramos aqui está mostrando a situação onde estava o profeta Ezequiel. A Bíblia diz que ele estava no meio, e no meio desses ossos ele estava vendo toda essa situação. Ele estava vendo ossos secos, ossos que não se moviam, ossos que estavam espalhados para todos os lados, e por todos os lados ele via ossos sequíssimos, duros. Ele via ossos que não tinha, ao seu olhar humano, na lógica humana, não há possibilidade nenhuma de ressurgir vida. Os ossos estavam secos. E o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, olha para cá, que no vale de ossos secos, bom Mário, os ossos estavam separados. Cabeça estava para um lado, fêmur para o outro, costela para o outro, os dedos para o outro, estava tudo separadinho. Aquele vale de ossos secos, eles pegavam os ossos e jogavam e se espalhavam. Olha só, irmãos, a dificuldade que teria o profeta em observar todas essas coisas. Mas ele esperava a ordem de Deus para profetizar. Vamos lá. Se você está no meio da ceguidão de pessoas, primeiro lugar, você como profeta, eu perguntei se tinha profeta aqui, levantaram a mão e disseram que tinha. Vamos lá. Primeiro lugar, calmamente, no meio do vale de ossos secos, em meio a toda a indiferença do silêncio, a dureza de coração, que não a quebrantaram diante do Senhor, Israel enjeitou a salvação. A dureza de coração trouxe o afastamento daquele povo a Deus. Entenda aqui, irmãos, o profeta Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos para profetizar. Nós somos colocados diante de um vale de ossos secos. Espera aí, pastor, não estou te entendendo. Existem pessoas que estão andando, mas são pessoas que estão no vale de ossos secos. Tem pessoas que estão caminhando, que se alimentam, que dormem, que sorriem, que choram, que são ossos secos. A dureza dentro dele, a dureza no coração. E precisa você, profeta, abrir a tua boca e falar. Há necessidade de você profetizar. Muitas das vezes profetizamos para
e as coisas não mudam. No meio de um vale de ossos secos você fala, você prega e nada acontece. Por que nada acontece, irmãos? Porque você ainda não está na direção de Deus. Porque quando Deus mandar você abrir a boca, você pode abrir e falar. Há momentos que nós falamos fora da hora. Há momentos, irmãos, preste atenção aqui. Primeiro Deus coloca Ezequiel no vale. Primeiro Deus leva ele no vale. E Ezequiel observa o vale, para depois Deus começar a falar com Ezequiel. Ele disse que andava, a Bíblia diz que ele andava no meio do vale. E ao andar no meio do vale, ele esperava Deus falar. E não, há momento que a mensagem, quando ela sai fora da hora, da nossa boca, ela pode ser prejudicial. Então espera o momento certo, para você profetizar, que você vai levantar uma grande nação que está morta. Em terceiro lugar, você é um profeta no meio do vale de ossos secos. Olha só, quando o Senhor pergunta a Ezequiel, esses ossos poderiam reviver? Olha o versículo 3. Olha o que Ezequiel diz. Responde, Senhor, tu sabes. Por que Ezequiel respondeu, tu sabe? Ele podia ter respondido, não, Senhor, esses ossos podem ressuscitar sim. Ele podia dizer, não, esses ossos vai se tornar vida sim. Mas ele diz, tu sabe por quê, irmão? Porque ainda não estava na hora, não estava na autoridade de levantar e profetizar. Quando ele diz, Senhor, tu sabe, Deus disse, então agora é minha hora. Olha o versículo 4. Então disse, profetiza sobre esses ossos. E dizes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Então não foi a palavra do profeta? Quando eu olho para o texto, eu começo a observar que não só Ezequiel ouviu a voz. Olha só, está claro aqui, ó. Olha o texto. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Os ossos secos ouviram a voz de Deus. Os ossos secos ouviram a voz de Deus. Ele diz, ouvi a palavra do Senhor. Aí vai para o versículo 5, ele diz assim, assim diz o Senhor. Aí ele já diz a palavra. Esses ossos, eis que vão fazer entrar em vós o fôlego de vida e vida. Queridos, preste atenção aqui. Olha só. Quando Ezequiel profetiza para os vales de ossos, irmãos, imagine bem você no meio desse vale. Quando Ezequiel profetiza, no meio daquele vale, acredito eu que ele assustou um pouco, né, Mário? Automaticamente cabeça saía voando para um lado, perna para o outro, costela para o outro, porque se ajuntou ossos aos seus ossos. Os ossos do Samuel, se ele tivesse espalhado, ele ia se ajuntar aos ossos, ao corpo do Samuel. Jamais entraria um fêmur do Tiago no Samuel. Jamais entraria a cabeça do Michael na cabeça do Samuel. Jamais entraria uma parte do corpo humano de uma pessoa em outra. Os ossos foram para o seu lugar certo. A Bíblia diz que foi um isso. Quando Ezequiel profetiza, acontece um reboliço. Ei, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se você abrir a tua boca na hora certa para profetizar, vai acontecer barulhos, vai acontecer movimento, aleluia, vai ter ruídos em volta de você. Como profeta, precisamos reconhecer que não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Mesmo
que estamos vendo tudo errado, mas nós não sabemos de nada. Qual é o seu vale de osso seco hoje? Seja um profeta no teu vale. Em segundo lugar, vamos para o profeta no vale. Eu disse aqui, eu falei sobre o vale do profeta. Agora eu vou falar o profeta no vale. Vamos lá. Primeiro, quando o profeta anunciava a palavra de Deus, alguma coisa acontecia. Versículo 7 ao 10, vamos lá. Profetizei, pois como se lhe deu ordem. Ora, enquanto profetizava, houve um ruído. O que aconteceu lá, irmãos? O que aconteceu lá? Ruído. E eis que se fez um reboliço. O que aconteceu lá? Reboliço. E desse reboliço, os ossos se achegaram, osso aos seus. Então eu não estou mentindo aqui. A Bíblia que está dizendo que ossos se ajuntou aos seus ossos. Os ossos de Samuel é de Samuel. Os ossos de Maico é de Maico. Os ossos de Maria Adélia é de Maria Adélia. Os ossos de Ebel é de Ebel. Então os ossos vai procurar a sua origem, de onde ele foi desfeito. A Bíblia diz que houve um reboliço e os ossos se achegaram, ossos aos seus ossos. Deus não coloca nada fora do lugar, irmãos. Preste atenção aqui. Deus não coloca nada fora do lugar. Deus não permite nada que fique fora do lugar. Deus não dá condições ao homem fazer algo e colocar as coisas fora do lugar. Tudo é colocado, tudo é permitido e permissão. É ordem permissiva de Deus que as coisas estejam nos seus devidos lugares. A Bíblia vem dizer, profeta no vale, versículo 37, versículo 7. A Bíblia está dizendo assim: o que existia no vale? Vamos lá para o versículo 1. Volta lá. Ezequiel 37, primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito. O espírito do Senhor me pôs sobre o meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 1. O que nós vemos ali? No primeiro versículo, nós vemos ali a dependência do profeta. Qual dependência é essa do profeta? Ser conduzido por Deus até o vale. Tem momento que você precisa ser conduzido, irmãos. Presta atenção, olha para cá. Coloca isso no teu coração. Você que prega a palavra, você que canta louvores, você que ora, você que busca, você que intercede, você que leva a palavra àquelas pessoas que não conhecem, preste bem atenção, você precisa ser conduzido. Se você não for conduzido pelo Espírito, não vai não, porque não vai dar certo. A Bíblia diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. O que eu vejo aqui, no versículo 1, é a dependência de Ezequiel, de ser levado ao vale de ossos secos. Em segundo lugar, o profeta no vale tem visão. Olha só o que ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou, e o Espírito Santo me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O que a Bíblia está dizendo? Ele teve a visão. Em uma visão, ele foi ao vale de ossos secos. O que nós precisamos, como profeta do vale, ter visão. E a visão, ela vem de Deus. Em terceiro lugar, vai para o versículo 3, vamos lá. Em terceiro lugar, o profeta no vale, ele tem percepção. Que percepção que ele tem? Olha só. E me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, ou seja, responde: Senhor Deus, tu o sabes. Qual é a percepção de Ezequiel aqui, irmãos? Qual é a percepção de Ezequiel? A percepção de Ezequiel é ouvir. Quando o profeta está no vale, se ele não tiver uma audição boa para ouvir Deus falar, ele não vai conseguir resolver o problema que precisa ser resolvido. Coloca na tua cabeça isso. Tem que ter a percepção de ouvir.
A Bíblia chega a dizer, ele me perguntou, Ezequiel está dizendo, filho do homem, pergunta de Deus para Ezequiel, poderão viver estes ossos? A percepção é ouvir. O profeta no vale tem que ter audição para ouvir. Em terceiro lugar, ou seja, em quarto lugar, ele tem que simplesmente profetizar. Versículo 4. E então ele disse, profetiza sobre esses ossos. Ele diz, ossos. Ele disse, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Versículo 9, vamos lá. Então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Preste bem atenção aqui, irmãos. Quando você é levado ao vale de ossos secos, que você encontra lá as dificuldades, pastor, que vale de ossos secos é esse que eu não estou entendendo nada? Você é levado no vale de ossos secos sem perceber. Você é levado em famílias que estão em conflitos, famílias que já perderam a essência do céu. Você é levado no meio de família que não tem mais desejo nem de caminhar e nem de servir a Deus. Você é levado em famílias que estão lá prestes a ser destruído por Satanás. Você é levado no meio de um vale onde as pessoas não têm mais desejo de viver, já pensa até no suicídio. Você é levado em um vale onde tem pessoas realmente mortas. Aí a Bíblia vem dizer assim, o que é que você tem que fazer? Profetizar. Profetizar que as enfermidades vão embora, profetiza que a angústia vai embora, profetiza que o desânimo vai desaparecer, profetiza que as coisas vão acontecer. Mas temos que profetizar. Se nós não profetizar, nós não vamos conseguir chegar onde precisamos chegar. Versículo 12, coloca para mim aqui. Portanto profetiza, diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Abrirei as sepulturas e vos farei sair dela. Que sepultura é essa, irmãos? Que Deus está falando através do profeta? É a sepultura espiritual. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, mas estão em um vale de ossos secos, estão na sepultura, não conseguem caminhar, não conseguem nem se levantar mais. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não percebem que está preso em uma sepultura e precisa profetizar. Profetiza para você, profetiza para o teu vizinho, profetiza para o teu irmão, profetiza para o teu companheiro, e diga a ele que Deus vai restaurar a vida, Deus vai restaurar a vida espiritual, sentimental, emocional, a vida material. Deus vai restaurar, porque Ele é o restaurador. Seguindo o texto, em terceiro lugar, nós vamos ver o poder da profecia. Em segundo lugar, nós vemos o profeta no vale. Em terceiro lugar, o poder da profecia. O versículo 7. Vamos voltar no 7. Profetizei. Ezequiel está dizendo que profetize. Ele não ia profetizar, ele profetizou. Pois como se me deu ordem? Ora, enquanto profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, ossos aos seus ossos. Ezequiel, depois da profecia, viu os ossos se mexer. Irmãos, depois que você profetizar, preste bem atenção, você vai ver as coisas acontecerem. É necessário primeiro profetizar. Há momentos que nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não profetizamos. Ei, olha para cá, profetiza. Profetiza.
que você vai ver as coisas acontecer, você vai ver o ruído, você vai ver ossos se juntando, você vai ouvir alguém dizer: poxa, o irmão teve lá em casa, a coisa mudou, aleluia, a coisa transformou, os ossos começaram a se mexer. É necessário profetizar, mas tem pessoas que têm medo de profetizar, tem pessoas que têm medo de profetizar, pastor José. E já tem outras pessoas que profetizam para ele, mas não profetizam para os outros. É necessário você profetizar para o teu irmão e dizer: sai do vale de osso seco, Deus quer te levantar como nação. Irmãos, eu acredito no avivamento. Quantos acreditam no avivamento aqui? Levante a mão. Sabe por que eu acredito no avivamento? Sabe por que eu acredito no avivamento? Porque Deus vai levantar nesta geração profetas que tenha compromisso com a palavra para profetizar. Deus vai levantar nesta nação em que nós vivemos, no mundo corrompido que nós vivemos, no mundo cheio de imundície que nós vivemos, homens, mulheres, profetas para profetizar para esta nação. Se você acredita, levante a sua mão e receba como profeta nesta noite o poder da profecia. Versículo 10, coloca lá para nós. E ele diz: profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em estrela. Quando nós olhamos e observamos o poder da profecia, quando o profeta anunciava a palavra de Deus, alguma coisa acontecia. Primeiro, movimento. A Bíblia diz que houve ruídos, reboliço no local em que ele estava profetizando. Em segundo lugar, força. Nascia tendões, ligamento entre os ossos. Versículo 6, coloca lá para mim. Olha só: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Em terceiro lugar, houve naquele lugar revestimento. O que é revestimento? Versículo 8, vamos lá. Porém, eis que eram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o quê? Não havia o quê? Então faltava ainda o fôlego. A primeira etapa da profecia de Ezequiel foi que os ossos se ajuntassem. Primeiro, irmão, os ossos têm que se ajuntar. Primeiro tem que se formar o corpo através dos ossos. Pode se formar o corpo, ou seja, a ossada, o esqueleto. Ezequiel profetiza pela segunda vez: haja carne sobre estes ossos. E ali as carnes começou a crescer naqueles corpos. Olha só, irmão, o processo que o profeta enfrentou para ver uma grande nação de pé. Há momento que nós queremos desistir no meio do caminho. Ei, olha para cá, não desanima não, não desiste não, porque a sua caminhada, ela não termina no início nem no meio, ela termina no fim, e o fim ainda não chegou, o fim ainda não chegou, o fim ainda não chegou. Ei, profetiza aí, o fim ainda não chegou, é preciso profetizar. Houve revestimento. Quando ele profetizou, os ossos se ajuntou. Em segundo lugar, ele profetiza, em carne aparece. A terceira profecia, começa a entrar nervos naquele corpo. A quarta profecia começa a entrar agora naquele corpo pele. E começou a formar o homem, ou seja, o ser humano ali deitado naquele vale. Olha para cá, preste atenção aqui. Ainda está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando aquele povo ficar de
ficar de pé. Mas para o povo ficar de pé, precisava entrar nele o fôlego de vida. Para que o povo ficasse de pé, tinha que entrar nele o fôlego de vida. E a Bíblia vem dizer que Ezequiel profetiza mais uma vez. E ao versículo 10, coloca para mim lá. Versículo 10: profetizei, pois com ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles. A última etapa da profecia de Ezequiel foi o fôlego de vida. Ei, olha para cá. É necessário o Senhor te dar ordem para você profetizar para uma nação, para que eles tenham vida. Olha para a parábola de Jesus daquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. É necessário você profetizar para você encontrar a dracma perdida dentro da sua casa. Ei, presta atenção aqui. O que significa a dracma perdida? A Bíblia diz que aquela mulher varria a casa para encontrar a dracma. É necessário nós profetizarmos: eu vou encontrar a dracma que está perdida dentro da minha casa. Eu vou profetizar que eu vou encontrar a dracma que está sumida dentro da minha casa. Qual é a dracma que está perdida dentro da sua casa, meu irmão? Chega lá, coloca a mão no quarto onde a pessoa dorme e diz: eu profetizo, eu acho, eu vou achar, eu vou encontrar essa dracma que está perdida dentro da minha casa. Eu profetizo que essa dracma eu vou encontrar. Em um vale de osso seco, Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que ali faltava algo para que aquela nação se levantasse. Quem sabe está faltando uma palavra sua, meu irmão, para trazer a tua mãe de volta para os pés do Senhor. Quem sabe está faltando uma palavra, a palavra fôlego, para você trazer teu filho para a casa de Deus. Quem sabe se está faltando uma palavra de fôlego da sua boca, para trazer o seu esposo, a tua esposa, seus filhos para a casa do Senhor, teu pai, tua mãe, teu irmão, os teus familiares. Quem sabe está faltando essa palavra fôlego. Entra fôlego de vida nele, entra fôlego de vida nela. Pode estar faltando sair da tua boca essa última palavra, a última etapa, para você ver a nação que você tem dentro de casa de pé. Quantas pessoas hoje não têm prazer nem de chegar em casa, porque chega em casa a coisa é totalmente adversa daquilo que deve ser. Confusão, brigas, discórdias. Profetiza nesta noite: a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Profetiza dentro da tua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que não serve, você diz assim, você profetiza: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Lance essa palavra profética na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Em quarto lugar, para fechar aqui, o versículo 9 está dizendo, volta lá. Ele então me disse: profetiza ao fôlego de vida. Os ossos estavam no chão, carne se ajuntou, Isabel, nervos entrou ali, pele estava ali, as veias também estavam ali, irmão Avelino. Mas faltava ainda o fôlego de vida. E quando Ezequiel profetiza o fôlego, a Bíblia diz que aqueles mortos se levantaram e se colocaram de pé. Deus disse a Ezequiel: esta é a nação de Israel, que eu vou levantar para proclamar o meu nome. Essa é a nação de Israel, que está morto e vai reviver. Ei, olha para cá. Deus vai te usar para lançar a palavra profética. Deus vai te usar para falar do fôlego de vida. E Deus vai levantar uma nação
em nossos dias atuais, profetas para profetizar nos nossos dias atuais. Hoje você, mãe, que vê o teu filho desviado, você, mãe, que vê o teu filho distanciado, você que vê o seu filho que não tem mais prazer na casa do Senhor, quando você profetizar, você vai ver ele aqui na frente ministrando a palavra do Senhor. Quando você profetizar, você vai ver ele aqui adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Quando você profetizar o fôlego de vida nele, aleluia, ele vai se colocar de pé e dizer: eu hoje sou servo do Senhor e vivo para ele. Quando você profetizar o fôlego de vida, pode ter certeza que você vai ver o Deus que está fora hoje, rompendo barreiras e atropelando Satanás através da fé. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor continue nos dando vitória. Que você seja um profeta. Que você venha profetizar. Que você venha abrir a tua boca e lançar uma palavra profética para esta nação necessitada. Nós gostaríamos de saber se alguém em nosso meio nesta noite que deseja fazer parte desta nação, deste povo, fazer parte desta família, fazer parte deste povo que vai morar no céu. Irmãos, olha para cá, preste bem atenção. Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. Você acredita que Jesus volta hoje? Ele volta hoje. O arrebatamento da igreja está acontecendo individualmente, mas vai acontecer um arrebatamento da igreja coletivamente, onde todos subirão, aqueles que estão preparados. Jesus volta hoje, pode ter certeza disso. Alguém no nosso meio para Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém? Não há ninguém no nosso meio? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor continue dando vitória à vida de cada um dos nossos irmãos. Nós vamos estar encerrando o culto desta noite, lembrando os irmãos que dia 27 nós temos aqui a palestra com as irmãs Heroínas da Fé. Estão promovendo esse evento dedicado ao Dia da Mulher. Vai acontecer no dia 27 de março. Vai estar ministrando esta palestra a missionária Anderlane, de Itaperuna. E o tema da mensagem é: como vencer a ansiedade. É isso mesmo? Como vencer a ansiedade. A missionária Anderlane vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor no dia 27, às 19 horas. E nós contamos com a colaboração das nossas irmãs, principalmente as irmãs aqui da igreja. Faça parte desta palestra. Quem aqui anda ansioso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês não podem perder. Quem não está e não anda ansioso, tem que estar aqui. E quem anda ansioso e tem ansiedade, a necessidade é bem maior de estar aqui. Amém? Aquilo que é para acontecer amanhã, irmão, coloca isso no coração de vocês. Que acontecer amanhã não pode acontecer hoje. Coloca isso na tua cabeça. A ansiedade leva você a uma depressão, leva você a auto e se destruir. A ansiedade, nós vamos aprender isso aqui com a missionária Anderlane. Amém? Lembrando os irmãos que amanhã nós temos reunião com as irmãs e temos ensaio. Temos sentido falta de muitas irmãs aqui no ensaio de segunda-feira, junto às irmãs Heroínas da Fé. Tem oração de 7 às 8 e de 8 em diante temos oração, ensaio com as irmãs. E temos ensaio também com as crianças na segunda-feira à noite aqui. As irmãs se reúnem aqui, as crianças lá em cima. Eu não sei se vai ter ensaio com o Atalaia de Cristo.
Vai haver? Não. Segunda-feira haverá ensaio com as irmãs e oração. Terça-feira haverá o estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico. Não perca, irmãos, o estudo está muito bom, está excelente. Falamos aqui sobre algo muito interessante na terça-feira passada, que nos levou até para um assunto que nós não tínhamos programado, mas nós falamos aqui e graças a Deus os irmãos conseguiram alcançar e captar a mensagem de terça-feira. Então terça-feira que vem nós estamos aqui em estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Você não pode perder, esteja conosco. Quer ser bem sucedido? Vai para a escola dominical, para o estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Se não frequenta estudo bíblico, não frequenta escola dominical, você não vai aprender nunca a se desenvolver como um verdadeiro cidadão do céu. Então nós vamos estar na terça-feira. Quinta-feira nós temos culto de libertação, a partir das 19 horas. Vai estar pregando aqui o pastor André. Quinta-feira, provavelmente vai estar conosco o pastor Carlos Mesquita também. Na quinta-feira, nós temos alguns irmãos de Nova Friburgo conosco, participando do culto quinta-feira. Então, culto com a presença e ajuda dos irmãos. Sexta-feira, nós não temos a oração, porque terminamos a oração, terminamos a nossa campanha de oração, que nós tínhamos aqui às 7, sexta-feira, terminou sexta-feira passada. Nós vamos levantar próxima para o monte, e nós vamos estudar aqui meios e horários, para nós estarmos reunidos em oração lá no monte. Vamos estar orando, a igreja precisa orar. A igreja que não ora não consegue vitória. Só conseguimos vitória se orarmos. Se não orar não funciona. No domingo de manhã temos escola bíblica dominical, e no culto à noite vamos estar adorando ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento tão maravilhoso. Eu gostaria de convidar aqui nossa irmã Rosilene, nosso irmão Samuel, e também vamos estar orando pela vida do Rubem. Também nosso irmão Denildo vem aqui na frente, vamos estar orando nesta oração. Quero pedir ao presbítero Mike que unge lá os irmãos, em nome de Jesus. E vamos estar orando, e esta oração, os irmãos recebendo a unção, vamos estar logo em seguida interpretando a bênção e despedindo todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar, irmãos. A tua mão tem unção, amém? A tua mão tem unção, amém? Amém. Você acredita que a tua mão tem unção? Amém. Então determina e profetiza a cura sobre a vida dos irmãos agora. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, nós estamos nesta noite mais uma vez, diante da tua face e presença. Aqui está os teus filhos, Senhor, recebendo a oração em posição de mão. O teu filho vai estar ungindo, Senhor, ou está nesse momento, Senhor, trazendo a unção sobre a vida dos teus filhos que estão enfermos. Pai, toca na vida do nosso irmão Denil. Repreende, Senhor, toda enfermidade, repreende toda dor, todo desconforto. Senhor, toca na vida sentimental, emocional, a vida psicológica do teu filho. Pai, toca na vida da nossa irmã Rosilene, toca na cabeça onde sente dores. Pai, repreende esta dor agora, repreende este mal agora. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida da tua filha, o milagre nesta noite. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação na vida dela. Profetizamos, ó Pai, também a cura, a vida do teu filho, nosso irmão Samuel. Ó Deus, toca na cabeça, onde, Senhor, há um desconforto, seja repreendido pelo poder da tua palavra. Deus, repreende, Senhor, todo mal que está sobre a vida da nossa irmã Isabel. Ela ia receber o milagre, Senhor, na noite deste dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela. Visita a vida do Rubem, Senhor, ali no seu lar, onde quer que esteja. Estenda a sua mão sobre a vida dele. Queima, Jesus, toda obra maléfica, toda obra do inferno seja repreendido
do teu sangue. Senhor, em teu nome nós repreendemos, profetizamos, determinamos e ordenamos que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada, um sono reparador, que a bênção do Senhor seja sobre nossa vida. É o que nós pedimos e o agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Visita a vida de Luísa neste momento, Senhor. Toca naquela febre daquela criança, repreende aquele mal pelo poder da tua palavra, corta todos os laços, repreende toda a fúria do aniversário, para a glória do teu nome eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces preciosas consolações de teu Espírito seja com todos os fiéis. Espere e aguarde a vinda de Jesus desde agora e sempre. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é sua. Pelo sangue de Jesus. A vitória do povo de Deus. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Está encerrado o culto desta noite.